Olá, boa noite. Hoje eu venho conversar com vocês sobre cérebro e menopausa. A minha ideia de conversar com vocês sobre o cérebro é trazer para vocês o que é a menopausa. Quais são os sintomas que a menopausa pode trazer, principalmente sobre o nosso cérebro, que é o órgão mais importante do nosso corpo, né? Embora o coração tenha uma função muito grande, o cérebro é importantíssimo. Então, a ideia é a gente estar conversando sobre menopausa e sobre o cérebro. Eu vou tentar compartilhar algumas imagens com vocês aqui enquanto o pessoal entra. Né? Então, pra gente deixar uma live um pouquinho mais interativa, não integrativa, né? Que é a medicina que é integrativa. A live um pouco mais interativa. Eu vou conversar com vocês mostrando algumas figuras. Daí eu pensei em fazer o seguinte. Eu vou fazer uma apresentação tentando explicar para vocês quais são as alterações cerebrais que nós temos na menopausa. E aí depois eu abro no final para perguntas. Que aí eu acho que fica uma coisa mais dinâmica, tá? Então vamos fazer assim que eu acho que fica um pouquinho melhor. Então eu vou desativar os comentários por enquanto. No final eu reativo os comentários. Bom, então a primeira coisa que eu queria colocar para vocês é que a gente precisa pensar no cérebro como um órgão. Realmente o cérebro é um órgão, é o órgão da nossa alma, né? Mas ele é um órgão. Porque parece que a gente pensa no cérebro como uma coisa muito abstrata, como uma coisa muito, vamos usar um termo assim, tipo meio surreal, né? A gente não pensa no nosso cérebro como a gente pensa no nosso estômago, como a gente pensa no nosso fígado, como a gente pensa no nosso pâncreas, né? Como a gente pensa no nosso intestino. A gente pensa no cérebro, parece que é um órgão mais virtual. E o cérebro é um órgão bioquímico que demanda do nosso fluxo sanguíneo, para vocês terem uma ideia, em torno de 15%. 15 a 20% de todo o sangue que circula no nosso corpo vai para o nosso cérebro. Porque é de lá que saem todas as funções, né? É de lá que tá saindo a função para falar com vocês, é de lá que tá saindo os meus pensamentos, é de lá que tá saindo todo esse contexto pra gente estar aqui conversando, é de lá que eu penso, que eu estudo, que vocês fazem, que vocês estudam, que vocês fazem o trabalho de vocês, que vocês fazem uma comida, que a gente toma banho, tudo vem do cérebro. E o cérebro é um órgão muito impactado pela menopausa. A menopausa é uma parte da vida da mulher, é uma fase da vida da mulher, é uma etapa da vida da mulher que vai ter muitas alterações e que a gente pode intervir e ajudar vocês a ter mais qualidade de vida. Qualidade de vida hoje e qualidade de vida a longo prazo. Uma qualidade de vida para o todo sempre, né? Para que a gente se torne uma idosa com autonomia. Então essa é a ideia, assim, é trazer para você, desmistificar essa história de que menopausa é a parada da menstruação e o sentimento de calorão e a perda da libido, que é o que a gente mais vê. E trazer para vocês o que é realmente a alteração da menopausa, as alterações da menopausa, principalmente no nosso cérebro, né, que é o tema de hoje. Depois eu pretendo trazer, né, cérebro e sistema cardiovascular, cérebro e sistema músculo-esquelético, menopausa e sistema músculo-esquelético, menopausa e sistema cardiovascular, tá? Vamos ver se eu acerto para pôr as figurinhas aqui, que hoje é o primeiro dia que eu tô fazendo a live com as figurinhas. Acho que vai dar certo. Porque aí acho que fica um pouquinho mais como é que eu vou dizer, mais dinâmica a coisa. Bom, o que a gente tem nos estudos atualmente é que mulheres têm 2 vezes maior risco de desenvolver doenças de Alzheimer, e não é porque elas vivem mais tempo, tá? A mesma mulher que tem a expectativa de vida do homem igual a lá 76, 78 anos, ela tem 2 vezes mais chance de desenvolver Alzheimer. 40 a 60% das mulheres que estão na perimenopausa, que está naquela transição, vai apresentar insônia. Contra 25% da população em geral. Né? Se a gente pegar a população em geral, 25% das pessoas têm insônia. Entra na menopausa e isso aumenta para 40 a 60%.
E as mulheres, durante a perimenopausa, que é pior do que a menopausa, tá? Tem muito mais chance, 2 a 4 vezes mais chance de desenvolver depressão. Então, por que isso? Só porque a mulher tá com medo de envelhecer? Não é tão simples assim, né, gente? Claro que isso também é um fator que conta. Porque a mulher tá numa fase da vida, né, num período da vida que ela tá envelhecendo e não é fácil, mas é o natural. E graças a Deus, se nós não envelhecemos, nós vamos morrer, né? Esses dias até vi uma postagem da Carolina Dickman que chamaram ela de velha. Viu? Todo mundo vai envelhecer. Se a gente não envelhecer, a gente vai morrer. Só tem essa chance. Bom, então, tem isso, mas também tem evidências da nossa alteração hormonal. Os nossos hormônios têm muita alteração no nosso cérebro. Muita alteração. Alteração bioquímica. Imaginem o corpo da gente como um grande laboratório. A gente é uma bioquímica total. Tudo é ação e reação. E aí a falta do hormônio no cérebro vai trazer alterações cerebrais, incluindo insônia, fogachos, depressão e todos esses sintomas que a gente tá acostumado aí a ver, né? Então aqui tem uma figurinha de um cérebro, ela ficou um pouquinho pequena ali, né, pra live, mas pra vocês entenderem, ali tá o cérebro no meio, tá? Com as quedas hormonais, agindo em todos esses sintomas. Deixa eu pegar minha colinha aqui pra conversar com vocês, pra explicar um pouquinho melhor. Então, a gente vai ter os sintomas vasomotores, que vão diminuir dopamina, que é o hormônio mais do prazer, da vontade, do ânimo. Diminuir serotonina, que é a sensação de bem-estar. Aumentar a noradrenalina, então por isso que às vezes tem taquicardia, quando tem o calorão. Aumentar cortisol. E isso vai fazer o que a gente chama de neuroinflamação. Então isso pode fazer um depósito de uma substância no cérebro que leva a mais chance de Alzheimer. E isso é o que os estudos mostram. Essa foto é foto de um estudo. Isso é outra coisa que eu sempre trago para vocês. A gente tem que se basear na literatura médica. Tudo que a gente faz na medicina tem literatura médica. Esses dias eu estava montando uma aula sobre o comportamento masculino, comportamento masculino dos homens, né? Comportamento dos homens perante a menopausa das mulheres. Joguei no PubMed, que é uma plataforma que a gente tem, já apareceu. Porque como que os homens se comportam em todos os lugares do mundo, desde a Ásia, os norte-americanos, os brasileiros, como que eles se comportam em relação à menopausa. Então, tudo, até isso, a gente vai encontrar na literatura médica. Então, tudo que a gente traz para vocês aqui é baseado numa literatura médica. A ideia é essa, a gente ser esse vínculo entre o que está escrito na literatura, o que a gente pode fazer para melhorar a saúde de vocês, tá? O que a ciência diz, né, gente? Bom, então vai fazer tudo isso no cérebro e vai trazer danos. Além disso, vai ter efeitos sobre a pele, tá? Efeitos sobre os ossos, efeitos sobre os músculos, efeitos sobre o metabolismo cardiovascular, efeitos sobre a parte urogenital. Então, não é apenas uma parada de menstruação e uma não gravidez. Não é uma parada da vida reprodutiva apenas, né? A mulher vai envelhecer muito, porque ela não serve mais para reproduzir. Pensando friamente, eu falo isso, às vezes as pessoas se assustam. A mulher como um ser da natureza, como um bicho. O que ela é? Ela é feita para reprodução, um ser humano, perpetuação da espécie. Então nós nascemos para crescer, multiplicar e morrer. Até é bíblico, né? Crescei-vos, multiplicai-vos e morrei-vos. A partir do momento que a gente não tem mais a capacidade de fazer a geração de um outro ser, em que a gente não vai mais perpetuar essa espécie, a gente vai envelhecer num sentido amplo da palavra, num sentido metabólico, endócrino, né, vascular. Então a gente vai morrer mais e o nosso cérebro vai morrer junto e a nossa parte cardiovascular. Ah, Maria Tereza, então você está me dizendo que se eu tratar menopausa eu não vou morrer? Claro que vai, né? Porque também ninguém quer ficar aqui, né? O que vai ficar para semente aqui, né? Mas a ideia é que a gente envelheça e que o nosso órgão, o nosso cérebro seja o último a morrer. Tanto que antigamente a gente falava, né? A gente ouvia nossas mães falarem assim, nossa, ele morreu lúcido. E realmente as pessoas devem morrer lúcidas, porque o cérebro, que é o principal órgão, deve ser o último a morrer. A morte cerebral deve ser a última a acontecer.
E o que a gente tem visto? A gente tem visto pessoas vivas, né? Mas que não estão, parece que o cérebro não está mais aqui, né? Que o cérebro foi embora. Então essa é a ideia, a gente cuidar desse órgão tão importante para que a gente tenha cognição lá pra frente. E cognição agora também, né? Porque eu recebo pacientes hoje, assim, meu Deus, como é que era mesmo? Por quê? Porque a gente também tem o estresse do dia a dia que vem atrapalhando, que vem contribuindo para toda essa neuroinflamação, né? Para todo esse estresse no sentido bioquímico, no sentido químico dentro do teu cérebro. Dores de cabeça, eu recebo mulheres, eu tô com dor de cabeça, eu tô com muita dor de cabeça. Gente, não é normal ter dor de cabeça todo dia. Não é normal ter insônia. Então, tudo isso a gente tem que ter em mente para tentar ter uma melhora da qualidade de vida. Bom, então aqui os sintomas relacionados à menopausa mesmo, né? Aí, aos fogachos. Porque o fogacho, ele é um sintoma cerebral também, tá? O que acontece com o fogacho? Estreita a nossa zona de regulação de temperatura lá dentro do cérebro. Então, resumindo, fogacho vem do cérebro também, tá? Fogacho não é um calor do nada, não é um calor no corpo. Ele dá no corpo, mas o que aconteceu foi uma desregulação lá no nosso cérebro, tá? Então, assim, o que a gente vê aí na perimenopausa, que às vezes é pior do que a própria menopausa, tá? 80% das pacientes vão ser sintomáticas. Então, 80% vão ter calorões. 20% não vão ter calorões. Ah, então não vão ter menopausa. Às vezes escutam, mas eu não tive menopausa. Não, você teve menopausa. Você não teve o calorão da menopausa. Ah, mas eu não tive nenhum sintoma. Será? Será que você não teve dor articular? Será que você não teve insônia? Queda de libido? Atrofia vaginal? Incontinência urinária? Infecção urinária de repetição? Né? Aumento da pressão? Aumento da gordura corporal, da gordura central, da gordura centrípeta? Tudo isso são sintomas de menopausa. Será que você não teve nada desses sintomas mesmo? Primeira coisa, tá? 70% vão ter fogachos. Desses 80%, 70% vão ter fogachos. Então, a gente, né, agora esses 80% viraram 100 de volta. E 30% vão ter só fogachos. 70% do que tiver fogachos vai ter disfunção cognitiva mais insônia, mudanças de humor, disfunção cognitiva e insônia, mudanças de humor, ideação suicida, insônia, depressão, mudanças de humor, depressão e mudanças de humor. Então, todos esses sintomas estão relacionados à queda do estradiol no cérebro. No lobo frontal, que é o lobo aqui da frente, que é responsável pelo processamento das coisas, né? Pelo raciocínio, tem receptor de estradiol. Por isso que, quando falta estradiol no lobo frontal, a mulher começa com esquecimento, a mulher começa com falta de foco, começa a ler uma coisa, não continua lendo. Então, o lobo frontal é muito atingido pela falta do estradiol. E por isso essa perda de cognição. Vai agir no nosso sistema límbico também. Então, vai diminuir vai variar nosso humor, vai diminuir nossa vontade das coisas. Então, eu vejo as mulheres muito anedônicas, muito sem vontade de fazer as coisas. Essa foto que eu vou mostrar pra vocês é ótima, tá? Isso é o cérebro de uma mulher controle, tá? De um controle e uma mulher depois da menopausa. Então, quanto maior a área azul ali do meio, quanto maior essa área, mais esse buraco do meio, menor é a área cerebral dela, tá? A área onde tem a partezinha mais avermelhada é onde eu tenho massa cerebral, onde eu tenho encéfalo. E ali, uma perda desse encéfalo, pelo envelhecimento desse cérebro. Então, o cérebro da mulher menopausada é um cérebro que está em desequilíbrio. Como que a gente vai tratar esse desequilíbrio é que a gente vai ver pra frente. Mas isso é provado cientificamente por estudos, né? Aí é uma ressonância mostrando a diferença entre dois cérebros. Um cérebro de uma mulher que está menopausada e outro que não está. E outra que não está, né? Que é antes da menopausa ou da perimenopausa. Isso também é uma coisa importante. Perimenopausa. Quanto tempo? Ou transição menopausal, ou pré-menopausa, ou climatério. Até 8 anos antes da última menstruação, a gente já começa a ver alterações nesse cérebro. Ah, mas então você vai fazer reposição hormonal 8 anos antes? Claro que não.
Nós vamos fazer antes um pouquinho, a gente faz, uns 2, 3 anos antes nós já podemos entrar com reposição hormonal. Mas antes disso a gente vai cuidar desse cérebro para que ele não envelheça por outros fatores, porque não é só o estradiol que faz esse cérebro envelhecer. Obesidade faz cérebro envelhecer, falta de exercício físico faz cérebro envelhecer, estresse, má alimentação, enfim. Pensa num cristal que a gente tem que cuidar, que é o nosso cérebro, né, gente? É o nosso corpo, o nosso bem mais precioso. Então, a gente chega à conclusão que, claro, que o envelhecimento cerebral vai ter uma alteração genética, né? A gente sabe que a cognição, que a inteligência, que o QI tem uma alteração genética, mas aí vem a epigenética, que está ligada ao nosso ambiente. E a gente sabe que a bioenergética desse cérebro, o que é isso? A energia que vai para esse cérebro. A energia que vai para esse cérebro em forma de hormônios, em forma de alimentação, em forma de fluxo sanguíneo, em forma de sono. Se essa bioenergética estiver desequilibrada, a gente vai ter todos esses malefícios. Tristeza, depressão, agitação, tendência suicida, alteração de foco, alteração de sono, alteração de aprendizado, alteração de memória. Tá, então quais são os sintomas cerebrais? Sintomas, eu tô usando o termo cerebral para a gente tentar entender novamente o cérebro como um órgão neuroendócrino e não como um órgão virtual, né? Como se fosse sintomas do pensamento. Isso não são sintomas do pensamento. São sintomas que até levam a pensamentos ruins e que pensamentos desencadeiam esse estresse dentro desse cérebro. Mas existe uma química dentro desse cérebro. Então, quais são os sintomas cerebrais que a falta do nosso principal hormônio, que é o estradiol, presta atenção no que eu falei. Estradiol, não é testosterona, tá, gente? A gente sabe que a testosterona também tem um efeito sobre o cérebro feminino, mas o estradiol é o principal hormônio feminino. Eu vejo muitas mulheres chapadas de testosterona, chapadas literalmente atualmente, sem estradiol. E o estradiol é o nosso principal hormônio, ok? Mas isso é uma coisa para um outro momento. O papel da testosterona na saúde da mulher, né? Mas então vamos lá. Quais são os sintomas cerebrais que a falta do estradiol pode fazer? Insônia, irritabilidade, perda de foco, perda de memória, depressão, ansiedade e fogacho. Eu acho que o fogacho tinha que ser vindo primeiro da lista ali. Porque o fogacho leva a tudo isso. Por exemplo, o fogacho, ele faz uma insônia tanto pela parte bioquímica, porque ele altera a bioquímica cerebral, mas também pelo comportamento da noite. Porque sente um calorão, aí precisa se descobrir, aí acorda, aí desperta, aí para pegar no sono de volta, aí o próprio fogacho diminui a produção, a própria queda de estradiol diminui a produção de serotonina e a recaptação de serotonina. Por exemplo, deixa eu colocar mais prático isso para vocês. Uma fluoxetina da vida. Uma fluoxetina, uma sertralina, um escitalopram. O que eles fazem? Eles inibem a recaptação da serotonina. Então, eles deixam a serotonina um pouco mais tempo ali no que a gente chama de fenda sináptica, que é entre um neurônio e o outro, para dar mais sensação de bem-estar. Se falta estradiol, a produção de serotonina é diminuída e essa recaptação é acelerada. Então, acaba, né, diminuindo mesmo, vamos usar um termo assim, o fluxo da serotonina dentro do cérebro. E por isso que acaba fazendo todos esses sintomas aí. E aí, serotonina baixa, serotonina não vai se transformar na melatonina, que é o nosso hormônio do sono. Então, começa essa desregulação neuroendócrina, né, dentro do cérebro. Tá, então faltando um pouquinho da insônia, a gente tem os fatores predisponentes. Espera que eu acho que eu pulei um... Tá tudo certo. Voltando um pouquinho, então, aos principais sintomas aí que a gente vê. Insônia,
não depressão, mas a gente chama isso na medicina de anedonia, né? Eu brinco com as pacientes, às vezes eu falo assim, se alguém chegar pra você amanhã e falar assim, vamos pra Paris? Olha, você ganhou uma viagem com tudo pago pra Paris. A mulher que está numa transição menopausada, ela é capaz de olhar e falar assim, putz, pra Paris, eu vou ter que arrumar a mala, eu tenho que pegar um avião, ficar 8, 10 horas nesse avião. Putz, acho que eu não quero ir pra Paris. Acho que eu quero ficar aqui. Leva todo mundo que fica o dia inteiro me cobrando pra Paris e me deixa em casa bem sossegada. Então, isso é, né, um dos sintomas muito clássicos aí, uma anedonia. E claro que na paciente que já tem uma predisposição, que já tem um histórico de ansiedade e de depressão, ela pode piorar muito. Porque dela tem outros fatores predisponentes, porque não é simplesmente o estradiol que vai fazer tudo dentro do cérebro, né? O estradiol é um dos fatores. Que eu quis trazer pra vocês é porque a gente não fala dele dentro do cérebro. Então, essa tristeza, esse desânimo, essa perda de brilho pela vida, parece que a vida perdeu o brilho, né? A insônia, consequentemente a irritabilidade, porque dormir é higiene do cérebro. Né? É a mesma coisa que você colocar um celular para carregar, ele vai funcionar melhor, a bateria dele não vai acabar fácil, não vai ficar... Né? Você não vai ficar com aquela coisa, enfraqueceu a luz, não consigo fazer a mensagem que eu queria. Então, dormir faz limpeza no cérebro. Da parte hormonal. Dormir tira toda... Da parte hormonal que a gente fala em relação ao cortisol daí, né? Tira todas as substâncias, os radicais livres ruins do cérebro. Que às vezes estão matando o neurônio. Então, dormir melhora o que a gente chama de neuroplasticidade. Né? Plasticidade vem de plástica mesmo, de melhora dos neurônios. Então é importante a gente estar aí com um sono adequado. Daí a gente tem que olhar para esse sono nos fatores predisponentes, nos fatores precipitantes e nos fatores que perpetuam a insônia. Gente, eu falo que a gente tem que fazer o 3-2-1, que é uma regra, né? O que é isso? 3 horas antes você tem que estar alimentada. Você come o que você precisar até 3 horas antes. 2 horas antes, você tem que estar pronta para dormir. Banho tomado, dente escovado, cabelo penteado, creme passado, enfim, pijama. E 1 hora antes, a gente precisa desligar as telas. Telas em geral, não é só o celular. Ah, mas eu não consigo, daí que é pior. Técnica respiratória, tentar estimular o nervo vago, né? Então, respirar, meditar, yoga, qualquer coisa que acalme a tua mente. Principalmente hoje em dia, que a gente tá o tempo inteiro conectado, a gente tá o tempo inteiro respondendo mensagem, a gente tá o tempo inteiro, né, ouvindo até, mesmo que seja porcariada, mesmo que seja piada, isso vai fazer dano cerebral. E isso pode trazer um prejuízo a longo prazo. Agora eu pulei um. Tá, então, para terminar aqui esse discurso todo, né, essa bandeira em relação ao cuidar do nosso cérebro, até as pessoas às vezes me perguntam muito assim, né, nossa, mas viu, eu tenho que ir no neurologista, eu tenho que... Claro, obviamente, né, as outras especialidades vão nos ajudar muito, mas não tenho como cuidar de uma mulher na menopausa sem pensar no cérebro dela. Porque ela não é um útero caminhando na rua. E a gente sabe que essa etapa da vida é uma etapa em que o cérebro, o coração, os ossos, os músculos, o metabolismo, o ganho de peso, a libido, a parte íntima, tudo vai ser alterado. Então, eu sou muito curiosa e eu acabei estudando muito sobre o cérebro nas últimas semanas, aí, sobre as alterações cerebrais, e aí por isso que eu quis fazer essa live. Eu falei, não, eu preciso levar esse conhecimento para vocês buscarem ajuda, né? Então, como que a gente vai proteger o nosso cérebro? Primeira coisa, gente, alimento, tá? Vamos falar da serotonina um pouco. Serotonina é um neurotransmissor que nos dá sentimento de felicidade, de bem-estar, alegria, bem-estar, é um ansiolítico, vamos dizer assim, né? Da onde vem a serotonina do nosso corpo? O cérebro simplesmente produz serotonina? Não, vem de um aminoácido, de uma proteína chamada
triptofano, que tem no nosso alimento, que é absorvido pelo nosso intestino, cai no nosso cérebro, daí precisa de vitamina D, precisa de ácido fólico, precisa de vitamina B6, precisa de magnésio, precisa de zinco, para ir se transformando em serotonina e depois em melatonina. Precisa de ferro. Então, alimentação. Que seu alimento seja o seu melhor remédio, que seu melhor remédio seja o seu alimento. Isso é uma frase, né, que todos nós deveríamos escutar. Segundo, o sono, que é a higiene do sono, que faz a nossa limpeza. Para ter um bom sono de qualidade, um gerenciamento do estresse é outra coisa. Não ter estresse, impossível. No mundo de hoje, impossível. Então, nós temos que gerenciar esse estresse, né? Tentar não se abalar por todos os motivos, porque senão a gente vai ficar doido. Daí vem o exercício físico. É inegociável atividade física. Precisa. Porque lembra que eu falei que 15% do fluxo sanguíneo vai para o cérebro? Quanto mais esse fluxo sanguíneo chegar nesse cérebro, melhor ele vai ser. Um exemplo que eu gosto é assim, ó. Às vezes a gente fala assim, porque como que o senhorzinho lá, o professor da universidade, que ele lia milhões de livros, ele era um pesquisador científico, como que ele foi ter Alzheimer? Meu Deus, ele lia o jornal toda manhã. Porque a gente tem essa ideia de que, claro que estimular o cérebro com palavra cruzada, com leitura, com pintura, com coisas bimanuais é bem importante também, né? Não estou tirando a importância disso. Mas às vezes aquele senhorzinho que era todo estudado, mas que ficava o dia inteiro sentado numa cadeira lendo, teve demência, teve um mal de Alzheimer, ou uma demência vascular. Demência vascular, que é falta de oxigenação no cérebro, por diabetes, hipertensão, menopausa, tá? E o fulano que trabalhava na roça, que não sabia nem escrever o nome dele, tá lá com 80 anos lúcido, porque a vida inteira ele trabalhou na roça e ele usou, né, a parte muscular. Então ele fez o exercício físico aí. Esses dias eu li um estudo falando que ficar sentado é igual fumar pro organismo. Então, é o mesmo risco que o tabaco traz para doenças cardiovasculares, o ficar sentado o dia todo, o sedentarismo, traz também. Câncer de mama, gente, câncer de mama é um dos fatores de risco, é a obesidade, né, o principal, e o segundo vem aí como sedentarismo. Então, a importância da atividade física é inegociável. Mas eu não gosto, gente, não tem que gostar, tem que fazer. Né? Você vai gostar de poder fazer sua higiene pessoal, enfim, né? Quem me conhece sabe que esse é o meu discurso, né? Que é construir hoje o que você vai ser amanhã. Bom, a meditação. A gente pensa na meditação muito como uma coisa mística, como uma coisa religiosa, né? Porque a meditação veio dos orientais, do budismo, né? Mas assim, a meditação ela tem um efeito muito grande sobre o nosso cérebro. Por quê? Vou explicar rapidinho só para vocês entenderem. Nós temos um nervo, que é o nervo vago. E esse nervo, ele libera uma substância, ele é um dos principais nervos do sistema nervoso parasimpático. Deixa eu voltar um pouquinho. O que é o sistema nervoso simpático? Eu brinco que de simpático ele não tem nada. É o sistema nervoso da adrenalina. Tá? Então, quando a gente tem taquicardia, quando a gente corre, quando a gente tá assustado, o que ativa é o sistema nervoso simpático e dá taquicardia, enfim, adrenalina, que todo mundo sabe. Estou adrenado. Tá? Eu tô cheia de adrenalina. É muita adrenalina pro lado do negócio. Então, ali é o sistema nervoso simpático, que gera essa sensação de luta ou fuga, vamos dizer assim. O sistema parasimpático, ele é o contrário, ele faz o relaxamento. E esse nervo, o nervo vago, é o principal nervo desse sistema, do sistema nervoso parasimpático. Quando a gente faz uma técnica respiratória, que a gente massageia o nervo vago através numa técnica respiratória ou da meditação, a gente consegue liberar mais essa substância que se chama acetilcolina, que é contrária à adrenalina. Então, a gente tem muita melhora do sono, por exemplo, na meditação, tá? Então, a gente precisa tirar um pouquinho esse lado místico. E assim, até mesmo uma oração que a gente faça, mesmo que não haja tanta técnica respiratória, só o fato da gente, né,
da gente relaxar o cérebro, porque para que ocorra um pensamento, precisa de um neurotransmissor. Sempre, tá? Então, quando a gente começa a mudar o pensamento, a tentar controlar ele, né, a fazer uma técnica em que você tem uma conexão de mente e corpo, você libera mais esse neurotransmissor e você vai conseguir relaxar. Outra técnica é o yoga, né? Então, são coisas que podem ajudar, porque vocês precisam dormir. Mulherada, vocês precisam dormir. Uma mulher que acorda de manhã cansada, irritada, ela está neuroinflamada. Uma mulher que tem dor de cabeça continuamente, ela está neuroinflamada. Esse cérebro está com uma inflamação, a gente chama de uma inflamação subclínica, né? Não é uma inflamação de infecção, não é inflamação com febre, mas é uma inflamação que está matando o neurônio e que pode um dia levar a uma doença mais séria, ok? Suplementação, né? Aí a gente vai entrar com magnésio, a gente vai entrar com ômega 3, a gente vai entrar com vitamina D. Existem alguns lactobacilos que agem diretamente no cérebro. Então tem muita coisa legal pra gente fazer aí na suplementação para esse cérebro, tá? E a reposição hormonal, se for permitido. Então por que eu deixei a reposição hormonal por último? Justamente para trazer essa ideia para vocês. O hormônio é importantíssimo. Quem puder fazer, tem que fazer. Mas não é milagre. Não faz nada sozinho. Não adianta fazer uso de hormônio e comer salada toda noite. Não adianta fazer uso do hormônio e não ir na esquina a pé. Não adianta. Fumar, né? Às vezes eu recebo paciente tabagista. Ai, viu? Você tem problema se eu tô fumando? Pera lá, né? A gente precisa começar pelo começo. Eu não vou arrumar, né? A porta da casa que tá sem telhado, que tá chovendo dentro. Não, né? Primeiro eu vou arrumar o telhado, depois eu vou pra porta. Ok? Então, acho que era isso, tá? Muito obrigada para vocês que tiveram aí, né, a paciência de me escutar. Eu gosto muito desse assunto, eu gosto muito de menopausa, eu gosto muito de terapia hormonal, na verdade, né? Terapia hormonal não no sentido de reposição hormonal só, eu gosto de ovário policístico, eu gosto de endometriose, então eu gosto de toda essa parte hormonal da mulher. Porque a mulher sem hormônios ou com hormônios, não só na menopausa, a gente tem que pensar nisso, tá? Hormônios num sentido amplo. Insulina, cortisol, hormônio da tireoide, não é nada. Então agora eu vou abrir para perguntas, tá? Pra gente ver aí mais uns 20 minutos, aí a gente vai responder algumas perguntas e ver o que vocês têm de dúvidas. Vamos tentar focar as perguntas só na parte de aí mais de insônia, desses sintomas mais cerebrais da menopausa, ok? Pera lá que agora eu tenho que ver onde que eu vou aqui. Pronto. Pronto, gente. Então vamos lá. Por que dá tanta dor nas juntas? A gente tem muita dor articular, né? Também é pela queda dos hormônios. O que a gente pode fazer para dor articular? Colágeno tipo 2, ajuda bastante, tá? Cúrcuma, só que a cúrcuma não pode ser usada assim, a Deus dará, tá? Porque ela pode, se for uma dose muito alta de cúrcuma por muito tempo, ou para alguns pacientes, pode fazer um pouco de intoxicação hepática. Então a gente sempre tem que estar de olho, tá? E uma cúrcuma sempre mais purificada, não só a cúrcuma que a gente compra em loja, em mercado, porque essa cúrcuma tem fubá junto para não embolorar, tá? O que mais, gente? Eu vi que alguém perguntou que tem muita dor nas têmporas. Isso pode ser da menopausa? Na medicina a gente não tem essas coisas assim, é da menopausa, não é da menopausa, é disso. A menopausa pode estar contribuindo para tudo isso, tá? Tem coisas que são só da menopausa, né? Por exemplo, o fogacho, a parada da menstruação. Mas é que se mistura muita coisa, certo? Bom, vamos ver se eu acho que tem bastante gente entrando. Vamos ver se tem algumas perguntas. Tem uma alimentação própria? Olha, a alimentação precisa ser
uma alimentação anti-inflamatória, tá? Então, assim, não é uma... Gente, a gente também tem que entrar num momento assim, que tem que ter um equilíbrio, tá? Eu vejo muitas pessoas assim, ai, não pode comer nada. Eu não posso comer trigo, eu não posso comer leite, eu não posso... Não, a gente precisa retirar esses alimentos inflamatórios do dia a dia. Quem consultou comigo, quem consulta comigo, sabe que eu sempre pergunto sobre alimentação, né? O que você come? Porque é importante. Então, eu como super bem. Então, vamos lá. Você come super bem. O que você come no café da manhã? Então, aí é sempre assim. Um pão com margarina e um café com leite. Porque a gente se acostumou com isso. Mas a gente precisa mudar. Não é que você nunca vai poder comer um pão com margarina, não. Vamos substituir por uma manteiguinha, pelo menos, né? Mas assim, qual é esse pão? Gente, o pão do pacote do mercado lá, né? O que industrializado é o pior pão que tem. Então, eu não consigo largar do pão. Vamos tentar colocar um pão mais, né? Um pão mais de fermentação natural, um pão mais feito em casa, um pão mais feito numa padaria, né? Um pão que não seja tão industrializado, primeira coisa. Eu tenho que colocar... Mulher menopausada ou pré-menopausa tem que colocar uma quantidade de proteína importante. Uma quantidade de proteína necessária. Quanto? Vocês vão pegar o peso de vocês. Então, vamos dizer que vocês tenham aí 70 quilos. Vão multiplicar por 1,5. Isso vai dar 105, tá? Aí vocês precisam mais ou menos de 100 gramas de proteína por dia. Um ovo tem 6 gramas, tá? Qual o melhor magnésio? Para o cérebro, o magnésio treonato é muito bom, tá? O magnésio treonato ajuda bastante. Porque assim, o magnésio ele é um só. Até eu tenho um vídeo no meu Instagram sobre isso. O magnésio é um só, tá? O que vai carregar ele, então se a gente tem lá magnésio glicina, magnésio dimalato, magnésio treonato. Então, isso vai levar para o lugar certo, tá? Então, o magnésio treonato atravessa a barreira hematocefálica, que a gente tem. Todos os nossos vasos sanguíneos do cérebro, eles têm uma barreira, que algumas substâncias atravessam e outras não. Então, o magnésio treonato consegue entrar, o taurato também dentro do cérebro, o inositol também, tá? O magnésio inositol ajuda em duas coisas. Magnésio inositol, a gente compra uns sachêzinhos, tem pronto nessas lojas de produtos naturais. Ajuda na melhora do intestino e ajuda a dar uma relaxada para dormir. Então, é uma dica legal aí para vocês, tá? Eu vi que tem uma resposta ali que tem... uma pergunta, aliás. Se é para usar o estradiol pro resto da vida. Sim, a gente vai tentar usar enquanto tiver benefícios, né? A gente vai acompanhando essa mulher e a ideia é usar pro resto da vida mesmo, né? A ideia é levar com tranquilidade e com segurança até o final da vida. Mas daí voltamos ao mesmo lugar. Não é o uso de hormônios a coisa mais importante, tá? Então, não adianta só usar hormônios e achar que tá tudo certo. A médica daqui disse que eu tenho que parar, sofro de insônia e de fogachos. Não. Eu não sei se foi a mesma pergunta, mas enfim. A gente só para a reposição hormonal se houver alguma contraindicação. Que no momento é câncer de mama, né? Senão a gente não vai parar, tá? É que antigamente a gente tinha isso, tá? Usar por 5 anos, depois foi por 7 anos. Hoje em dia nós podemos usar reposição hormonal para o resto da vida. Os estudos mostram isso, tá? Hormônio bioidêntico ou isomolecular transdérmico de preferência, né? O estradiol, progesterona via oral, tá? Isso é outra coisa que hoje eu até postei um comentário sobre isso. O que é o hormônio bioidêntico? É um hormônio que tem uma estrutura molecular igualzinha à estrutura molecular do nosso hormônio. Não é um hormônio natural, tá? Ninguém pegou 10 mulheres, tirou o sangue delas, tiraram o estradiol e daí estão passando pra gente. Não. O estradiol vem do inhame selvagem, de uma planta que é em laboratório, biologicamente modificada, ela não é geneticamente modificada, porque não é a genética dela, é a estrutura molecular dela que é modificada, e ela fica igual a molécula do estradiol que nós mulheres produzimos, tá? Qual progesterona natural você indica? Progesterona natural. É progesterona natural mesmo. O nome comercial, inclusive, que vende em farmácia normal, se chama progesterona natural, tá? Quem tem tireoide pode tomar hormônio? Sim. Sim. Porque o hipotireoidismo, a hora que você entrar em menopausa, vai piorar o teu hipotireoidismo. Teus hormônios da tireoide vão ficar piores.
Então, pode sim e deve, tá? Então, gente, a gente tem que parar de ter medo de hormônio. Porque assim, ó, o que acontece com tudo isso? Eu já falei várias vezes isso, mas enfim, acho que nunca é demais repetir. Quando foi demonizado o hormônio foi no ano de 2002, que eram feitos estrogênios equinoconjugados. Então era pego xixi de égua prenha, isso é verdade, não é, a gente não fala isso, parece uma piada até, né? Xixi de égua prenha, então pegava-se éguas que estavam prenhas, retirava-se a urina, tanto que a gente brinca que era feita urinoterapia. Pegava-se esses hormônios e colocava na mulher. E vou dizer pra vocês, elas ficavam muito bem, mesmo com o xixi de égua prenha. Mesmo com, tanto que era estrogênio equinoconjugado, tá? Tenho nódulos nos seios, faço controle há anos. Posso fazer reposição hormonal? Pode. Nódulo de mama não é uma contraindicação. A contraindicação que a gente tem para reposição hormonal é câncer de mama, tá? Quais as recomendações para quem teve menopausa precoce desde os 20 anos? Daí não é menopausa precoce, tá? Daí é outra coisa. Daí você provavelmente tem uma doença que é diferente também da falência ovariana prematura, tá? É uma doença aí do eixo hipófise, hipotálamo, hipófise, ovário. Você tem que ver qual a tua idade, você precisa procurar um ginecologista ou um endócrino para entender qual é a patologia que você tem e fazer tratamento. Porque isso que eu quero que vocês entendam. O hormônio para mulher, vamos pensar numa menina. Quando que a menina se torna uma mulher? Quando ela tem um aporte hormonal. Bom, piá também, né? Mas vamos piá aqui do sul, né, gente? O menino. A menina, ela se torna, ela passa a ser mulher, ela passa a se desenvolver e ser uma mulher reprodutiva a partir do momento que ela tem hormônios. Então, a hora que acabam os hormônios, ela começa a ter esse envelhecimento. Então, o hormônio tem, a gente tem receptor de estradiol em todo o nosso corpo. Estrogênios, né? Em todo o nosso corpo, tá? Não tenho útero nem trompas. Como saber se estou na menopausa? Tenho 48 anos. Bem legal. Primeira coisa que você vai ter sintomas, tá? E às vezes não é o clássico do calorão, ok? Aí você tem que... Eu já li a história da uforectomia, me deu até um ruim aqui, mas eu já falo com você. Pera lá, deixa eu responder a pergunta da menopausa dos 48 anos. Você vai poder fazer isso, de ver sintomas, mas dá pra fazer dosagem hormonal, tá? Dá pra dosar FSH, estradiol, né? E aí vai acompanhando com o gineco ali pra ele saber, ou com o endócrino, tá? Pra ele saber o que tá acontecendo com você e repor hormônio na melhor, né? Na época mais apropriada ali, sabe? Ainda mais que você não tem útero, então é mais fácil ainda, porque às vezes a gente coloca um pouquinho de hormônio na mulher que não parou de menstruar, ainda ela sangra errado, isso incomoda um pouco, então fica fácil de a gente te ajudar nesse sentido aí. Bom, ela falou que foi oforectomia bilateral. Qual foi o motivo da retirada desses ovários de uma menina de 20 anos? Né, gente? Olha, é muito triste, sabe? Quando eu fazia faculdade, o ovário era um órgão que não precisava pra nada, né? Eu me formei em 99. Não precisava pra nada em termos, né? A gente brincava que nenhum cirurgião achava que um testículo estava doente o suficiente para ser retirado e nenhum ovário sadio o tanto para ser preservado. Então, retirar os ovários de uma menina de 20 anos tem que ter motivo, tem que ser câncer de ovário. Não tem outro motivo para tirar os ovários de uma menina de 20 anos, bilateralmente. Mas, infelizmente, a gente sabe que isso acontece. Então, precisa saber que idade tá essa menina. E ela precisa fazer reposição hormonal. Precisa, tá? Porque senão ela vai ter um risco muito grande do que a gente chama de morbi, que são doenças, mortalidade. Então, mulheres que têm oforectomia bilateral antes dos 40 anos são mulheres que têm muito mais doenças e que têm muito mais prejuízo para a vida e muito mais risco de morte, gente, por todas as causas. Então precisa tratar essa menina, mesmo que ela já seja uma mulher, mesmo que ela esteja aí com, né, precisa ver em que pé que tá tudo isso, tá? A gente precisa saber o que tá acontecendo com ela, tá? Tirei a tireoide com nódulos benignos e malignos em outubro. Em novembro foi o útero com mioma submucoso e adenomiose.
Então a chance de você fazer uma menopausa bem rapidinho agora, tá? Porque a retirada da tireoide, o próprio hipotiroidismo, mulheres hipotiroideias, né? Mulheres que têm hipotiroidismo, principalmente doença de Hashimoto, são mulheres que podem fazer uma menopausa um pouquinho mais cedo. E a gente tem que ficar de olho aí para repor tudo isso. Os órgãos endócrinos, eles trabalham em conjunto, né? Tanto que a insulina, ela tem uma relação com o ovário gigantesca. O ovário policístico é igual a resistência à insulina, né? Tá? Então a gente precisa ter essa visão mais global da saúde da mulher. E é muito bonito, sabe? É muito bonito. Anos atrás tomei sertralina. Atualmente estou fazendo reposição hormonal, mas sinto que a ansiedade está voltando. Será que devo voltar a tomar sertralina? Então, às vezes, a gente não consegue dar conta só com a reposição hormonal. Principalmente nessas pacientes que têm um histórico de ansiedade, de um quadro ansioso ou depressivo, alguma coisa no passado, né? Então, eu acho que às vezes é preciso sim a gente usar uma sertralina junto. Não é o fim do mundo, gente, tá? Ninguém tá aqui pra dizer que não é pra usar antibiótico, que não é pra usar antidepressivo. O que a gente não quer é que vocês fiquem tomando um remédio pra acordar, outro pra dormir, outro pra ir na esquina, outro pra voltar. Você precisa estar bem. Você precisa estar muito bem. Plenitude a gente não vive mais, eu acho, né? Acho que nunca viveu, na verdade, né? O mundo é difícil, mas a gente precisa estar bem. A gente não pode estar nervosa, ansiosa por qualquer coisa. Então, se a reposição hormonal não tá dando conta, o uso do antidepressivo pode sim te ajudar, tá? Por um tempo, né? Não vai tomar antidepressivo o resto da vida. Isso é outro ponto também. A gente não quer que eu use pro resto da vida. E aí, o que a gente pode também ajudar é em neurosuplementação, né? Nessas coisas que eu falei, ômega 3, magnésio, zinco, complexo B é importantíssimo, principalmente a B12, tá? B12 em 800, gente. Acima de 500 pelo menos. Pra vocês ficarem bem aí da parte cognitiva, da parte do humor, né? Mas eu não acho que a sertralina seja uma má ideia, não, tá? Por um tempo, pelo menos, né? Fazer reposição hormonal é metamorfose para quem entrou na menopausa. Desde fevereiro uso promestrino e estou muito bem. Consegui até perder peso, doutora. Obrigada. Obrigado pelo maravilhoso. A reposição hormonal, se bem indicada e bem feita, ela vai trazer muito benefício. O problema é que tá uma salada, né? Tá difícil a coisa, sabe? A gente que trabalha aí, né, que sem falsa modéstia, que tá sempre estudando, que tá sempre trazendo coisas novas pra vocês, fica triste, sabe? Porque daí a gente vê, principalmente por causa da rede social, que a rede social é muito boa, mas ela é uma porta aberta, né? Então, se eu quiser chegar aqui pra vocês e falar que esse controle é uma abóbora, eu vou dizer que esse controle é uma abóbora e quem quiser acreditar vai acreditar que esse controle é uma abóbora, e se eu tiver uma boa lábia, vocês vão acabar acreditando que eu transformei o controle numa abóbora, né? Então, a rede social traz esse malefício pras pessoas, eu acho, mas traz muitos benefícios. Então, a gente também tem que filtrar o que tá escutando, tá? Porque não é nenhuma nem duas, não são nenhuma nem duas pacientes que eu tenho pego, assim, nível de testosterona altíssimo, ou não fazendo reposição, são os dois lados, né? Ou tá super fazendo, ou tá chapada de hormônio, e hormônio mais masculino do que feminino, ou tá sem reposição nenhuma, porque tá morrendo de medo, porque disseram pra ela que dá... Hoje eu escutei uma paciente falar que, falaram pra ela que é 60% de chance de ter câncer. Eu falei, nossa senhora, então estamos fazendo uma fábrica pra matar as pessoas, né? Então, assim, gente, tem muita gente boa na internet falando, né? Então sempre indaguem, perguntem, pra gente saber sobre a nossa saúde, tá? Quem me conhece sabe, eu tenho 49 anos, né? Então a minha intenção também é isso, me tratar, né? E eu colocando isso na minha vida, eu vou trazer pra vocês, né? Tenho 57 anos e ainda ciclo menstrual normal. Tenho hipotiroidismo e lúpus. Tenho dores intensas nas articulações pela manhã. É normal a menopausa tardia? Estou gostando das suas falas. Tá, veja bem. A gente precisa ver como que estão teus níveis hormonais aí, né? Bem certinho. É raro, a menopausa tardia é muito rara. Principalmente porque você tem duas doenças autoimunes. Que é o lúpus e o hipotiroidismo. Mas a medicina é a ciência das exceções, né? A medicina é a ciência das exceções. Aqui não tem nada de matemática. Às vezes é o 1 em 1 milhão, mas se é 1 em 1 milhão, é você. Não é o caso de 1 em 1 milhão, é raro, tá? A maioria das mulheres entra em menopausa entre 48 e 51 anos. Até os 55, 95,
a 98% já entrou. Então, você faz parte aí dos 2 a 5%, tá? Tenho endometriose. Como o hormônio pode ajudar? Então, vamos separar isso aí. Se você é uma paciente com endometriose que não está em menopausa, a paciente com endometriose, ela é uma paciente que tem menos progesterona. Ela tem uma resistência à progesterona, certo? Então, a gente pode fazer um bloqueio desse excesso. Vamos usar esse termo, que não é bem um excesso de estradiol. É uma resposta diferente ao teu estradiol. Aí vai incluir intestino, principalmente intestino, tá? Então, a mulher com endometriose, geralmente ela é uma mulher disbiótica. É uma mulher que tem um intestino que não tá legal, que tá absorvendo demais esse estrogênio, que tá fazendo esse estrogênio recircular. E aí tá indo para esses nichos, como é o caso da endometriose. E tem uma resistência no receptor da progesterona, tá? Então, assim, se você ainda menstrua, se você ainda não está em menopausa, a gente faz só progesterona. Se você tá em menopausa, tem que fazer estradiol e progesterona. Fazer uma reposição normal, sempre com progesterona, tá? Mulher que teve endometriose, isso é uma coisa bem legal pra vocês saberem. Mulher que teve endometriose, tirou o útero, tem que fazer progesterona. Na verdade, eu faço progesterona para todas, né? Mas é que existe uma linha de alguns profissionais da menopausa, alguns profissionais da medicina, que na mulher menopausada só fazem progesterona se a mulher tem útero. Porque um dos principais efeitos da progesterona na mulher menopausada é a proteção do endométrio. É fazer com que o endométrio, a parte interna do útero, não prolifere demais e não cause sangramento demais. Tá? Não cause sangramento exacerbado e não faça essa mulher sangrar ou ter um câncer de endométrio, tá? Mas a gente, né, dessa nova linha da reposição hormonal, faz progesterona para mesmo uma mulher sem útero. Porque a progesterona age sobre o cérebro, fazendo melhora do sono, porque ela se transforma numa outra substância que vai agir em receptor GABA, que é o que relaxa, e sobre o osso. Então, progesterona é importante para a saúde da mulher, mesmo a mulher sem útero. Agora, para quem tem endometriose, é imprescindível, tá? Gente, aí nós estamos... A gestrinona é uma alternativa boa, sim, tá? Então, a gestrinona é o tal do chip da beleza, que é erroneamente chamado de gestrinona. Gestrinona do chip da beleza, tá? A gestrinona é um progestágeno. Então, vamos lá, entender um pouquinho. Progesterona natural, tá? Aí a gente tem os derivados da progesterona. Entre eles, levonorgestrel, que é o do Mirena, gestodeno, que são das pílulas, ciproterona, que é o do Diane, do Diclin, do Selene, né? E a gestrinona, né? Entre outros, tem milhões não, tem vários, mas aí tem a gestrinona. Então, a gestrinona é um progestágeno. Só que ela tem um efeito anabólico, então por isso que ela foi erroneamente chamada de chip da beleza. E eu sempre falo, cuidado para não virar chip da feiura, porque pode fazer queda de cabelo, ela tem efeito androgênico também, não é só anabólico. Queda de cabelo e acne, tá? E ela altera muito o perfil lipídico também. Então é outra coisa que a gente tem que tomar cuidado. Mas ela é uma droga excelente para endometriose, tá? Ela é excelente para endometriose, só que ela não pode ser usada via oral, porque ela faz intoxicação hepática. Então, ela pode ser feita via vaginal ou em forma de implantes, tá? É uma alternativa bem interessante para endometriose, até para mioma. Não é para chip da beleza, tá? Faço reposição hormonal, mas tenho problemas sérios de circulação. Tenho varizes que me chateiam muito. O que fazer? Se a reposição hormonal é transdérmica, ela não faz alteração na tua parte de vascular, tá? Então, se é via oral, você deve trocar pela reposição transdérmica, tá? Eu prefiro o bioidêntico. Pera lá, então vamos entender o que é o tal do bioidêntico? Porque assim, gente, bioidêntico não é também, não vai causar nada em ninguém, tá? Paciente com câncer de mama não pode usar hormônio bioidêntico. Ok? Então, assim, porque às vezes muitas pessoas vendem o bioidêntico como um milagre da natureza, né? Mas não é isso, tá? O bioidêntico é um hormônio isomolecular. Ele é igual à nossa molécula, só que ele tem um efeito hormonal. Ele tem um efeito hormonal, tanto que ele melhora toda a parte. Não é fitoterápico, tá? Fitoterápico é outra coisa.
ok? E mesmo o fitoterápico, mesmo os fito-hormônios, não pode ser usado em pacientes com câncer de mama. Por quê? Porque a gente não tem estudos que nos mostrem segurança, né? Então, aí a gente... E outra coisa importante também. Então tá bom. Então a mulher que não quer fazer reposição hormonal por medo, ou que teve um câncer de mama, a gente não vai tratar a menopausa dela? Claro que a gente vai. Como? Com estilo de vida, suplementação, gerenciamento do estresse, controle dos sintomas. Deixar uma mulher com fogacho, porque ela teve câncer de mama, é acabar com o cérebro dela. Voltando um pouquinho ao tema da nossa live aí, né? Por quê? Porque o fogacho, ele não é só uma sensação de calor, ele faz uma alteração na circulação do cérebro. Então, a hora que a gente tem o fogacho, que sobe o calorão, que vem a sudorese, né? E às vezes tem uma névoa mental. Por que tem essa névoa mental? Porque mudou a circulação do cérebro. E isso mata neurônio. Isso faz... Eu vou usar um termo pesado, né? Mas não levem ao pé da letra. Como se fossem micro AVCs. Então, tem pequenas mortes celulares lá de neurônio. Então, o controle do fogacho, ele precisa ser feito. O hormônio é o que mais resolve. Estradiol é o que mais resolve fogacho. Mas a gente tem outras maneiras de resolver fogacho. Entre elas, o uso de antidepressivos até. Da sertralina, por exemplo, como uma pessoa falou aí, tá? É um dos controles que a gente tem. Então, precisa melhorar o fogacho. Com hormônio, sem hormônio, isso é outra coisa. Mas a mulher não pode ficar sentindo fogachos, não dormindo, acabando com esse cérebro, achando que tá tudo certo. Tá? Os fogachos passam. Mas os danos que os fogachos deixaram não passam. Então, tratar a menopausa não é o uso exclusivo de hormônio. Hormônio é, sim, uma ferramenta importante, tá? Para quem pode, eu uso para todas, mas só hormônio não faz nada. Vamos fazer um risoto? Eu vou te dar arroz. Você vai fazer... Sem arroz não tem risoto, mas você faz risoto só com arroz também não, né? Tá? Então é isso, gente. Estamos quase de uma hora aí de papo, né? Achei que foi interessante eu fazer essa explicação para vocês um pouquinho antes de a gente entrar nas perguntas, né? E a minha ideia aqui na rede social é bem essa, tá? Aí quem tiver com muita dúvida, depois quiser me mandar no direct, pode me mandar, eu vou respondendo, vou abrir caixinha de perguntas de novo, né? Conforme der tempo, eu vou respondendo. Às vezes demora um pouquinho, porque a vida é meio corrida, né? Mas enfim, a ideia é essa, é trazer para vocês conhecimento sobre a saúde de vocês, tá? Porque vocês tendo conhecimento, vocês podem até conversar com os profissionais de saúde, com o médico de vocês, falar, olha, eu escutei isso, escutei aquilo. Ah, mas eu sou contra. Por quê, doutor? Por que você é contra? Né? Tudo que a gente tá falando aqui tem embasamento científico, tá bom? Um beijo no coração de todos vocês, vamos fazer a nossa higiene do sono e vamos dormir. Fiquem com Deus.